Você sabia que pequenos hábitos financeiros podem ser a diferença entre viver preso a dívidas ou alcançar a liberdade financeira? Muitas vezes não é sobre ganhar mais, mas sim sobre como usamos o que já temos. No vídeo de hoje vou revelar 7 hábitos simples e poderosos que podem transformar sua vida e acelerar seu caminho para a riqueza. Quantas vezes você já sentiu que o dinheiro simplesmente desaparece? Você trabalha duro, recebe seu salário, mas ao final do mês parece que nunca sobra nada. Essa é a realidade de milhões de pessoas. Viver sempre no ciclo de pagar contas, lidar com dívidas e adiar sonhos. Muitas vezes, a falta de controle financeiro não vem da quantidade que ganhamos, mas da ausência de hábitos consistentes que nos aproximem da liberdade financeira. O problema é que, sem perceber, deixamos o tempo passar e o futuro se torna cada vez mais pesado. Mas a boa notícia é, com mudanças simples, aplicadas no dia a dia, é totalmente possível virar esse jogo. E é exatamente isso que vamos construir juntos neste vídeo. Vou compartilhar com você 7 hábitos financeiros simples, mas extremamente poderosos que podem transformar sua vida. Vamos falar sobre como investir mesmo com pouco, criar disciplina nos gastos, evitar armadilhas das dívidas e desenvolver a mentalidade que diferencia pessoas comuns das verdadeiramente ricas. Agora, sem mais enrolação, vamos aos hábitos. Primeiro hábito: pague-se. Primeiro, você já percebeu como na maioria das vezes, quando recebemos nosso salário ou renda, a primeira reação é pagar contas, quitar dívidas, gastar no mercado, sair para jantar, e quando vemos não sobrou nada para nós mesmos. Esse é um dos maiores erros que impedem as pessoas de enriquecer. Elas se colocam por último na própria lista de prioridades. O conceito de pague-se primeiro é simples, mas extremamente poderoso. Antes de pagar qualquer conta, separe uma parte da sua renda e destine para o investimento. É como se você estivesse tratando o seu futuro financeiro como a conta mais importante de todas, porque de fato é. Muitas pessoas caem na armadilha de pensar: ah, mas eu só vou investir quando sobrar dinheiro no fim do mês. A questão é que quase nunca sobra. Sempre aparece uma compra inesperada, uma promoção tentadora, um jantar fora, ou simplesmente aquela sensação de que dá para gastar mais um pouco. O resultado? O investimento nunca acontece. Por isso, a chave está em inverter a lógica. No momento em que o dinheiro cair na sua conta, você já separa um percentual fixo. Pode ser 10%, 15%, até 20% se possível, e transfere automaticamente para uma aplicação. Não espere sobrar. Faça disso a sua primeira ação do mês. Um exemplo prático: imagine alguém que ganha $3.000 por mês. Se essa pessoa separar 10% logo no início, ou seja, der $300, e investir todos os meses em uma aplicação com rendimento médio de 0,8% ao mês, em 10 anos ela terá acumulado aproximadamente $55.000. Agora, se deixar para investir só quando sobrar, provavelmente chegará no mesmo período com zero guardado. E o mais interessante é que, com o tempo, você nem sente mais falta desse dinheiro, porque aprende a viver com o que sobra. O ato de pagar-se primeiro cria disciplina, protege você da impulsividade e, acima de tudo, constrói consistência, que é a verdadeira força por trás do crescimento patrimonial. Então, a partir de hoje, pense da seguinte forma: o seu futuro financeiro é uma conta que precisa ser paga com prioridade máxima, porque cada real que você investe agora, com constância, é um tijolo colocado na construção da sua liberdade financeira. Segundo hábito: tenha controle absoluto dos seus gastos. Você já ouviu aquela frase: quem não controla o que gasta, nunca sabe para onde o dinheiro foi? Pois é, controlar os gastos é um hábito essencial para qualquer pessoa que deseja enriquecer. O problema é que muitas vezes as pessoas confundem controle financeiro com viver uma vida de privações. Na verdade, o controle é justamente o contrário. Ele dá liberdade, porque você sabe exatamente o que pode gastar sem comprometer seu futuro. Pense no seu dinheiro como se fosse uma empresa que não sabe quanto entra e quanto sai, mais cedo ou mais tarde quebra. E com as finanças pessoais é a mesma coisa. É por isso que pessoas ricas e bem-sucedidas têm o hábito de anotar e monitorar cada gasto, por menor que seja. Hoje, com a tecnologia, esse processo ficou muito mais fácil. Existem aplicativos de finanças pessoais, planilhas prontas e até mesmo o bom e velho caderninho. O importante não é a ferramenta, e sim a constância em registrar e revisar.
Quando você começa a notar, percebe padrões de consumo que antes passavam despercebidos. Aquele café de $8 todo dia, o delivery que parece barato, mas no final do mês somas R$400, ou mesmo a assinatura de serviços que você nem usa mais. O controle também permite criar categorias de gastos: essenciais, não essenciais e supérfluo. Os essenciais são aqueles que você não tem como cortar: aluguel, alimentação básica, transporte. Os não essenciais são úteis, mas podem ser ajustados, como lazer e roupas. Já os supérfluos são aqueles que você pode viver tranquilamente sem e que normalmente drenam silenciosamente sua renda. Outro ponto fundamental é definir um orçamento mensal claro. Por exemplo, X% do meu salário vai para investimentos, Y% para necessidades básicas, Z% para lazer. Quando você coloca limites, você cria consciência. E curiosamente, a consciência gera mais satisfação porque você começa a gastar de forma alinhada com os seus objetivos e não de forma aleatória. O hábito do controle dos gastos não é sobre nunca gastar, mas sim sobre gastar de forma inteligente, sabendo que cada real poupado e direcionado corretamente é um passo a mais em direção à riqueza. É aqui que você deixa de ser escravo do dinheiro e começa a ser o dono dele. Em resumo, dinheiro sem controle escapa como água entre os dedos, mas com disciplina e clareza, cada centavo passa a trabalhar para você. Terceiro hábito: evite dívidas desnecessárias. Se existe um inimigo silencioso que impede milhares de pessoas de enriquecer, esse inimigo se chama dívida de consumo. Cartão de crédito parcelado, cheque especial, financiamentos longos para coisas que perdem valor rápido. Tudo isso suga sua renda e impede que você construa patrimônio. Mas aqui é importante fazer uma distinção: nem toda dívida é ruim. Existe a chamada dívida boa, que é aquela contraída para investir em algo que vai gerar retorno no futuro, como abrir um negócio sólido, financiar um imóvel para alugar, ou até mesmo investir em educação de qualidade. Já a dívida ruim é aquela feita para consumir, satisfazer desejos momentâneos e comprar coisas que não trazem retorno, como o celular de última geração parcelado em 24 vezes. O grande problema das dívidas ruins é o efeito bola de neve dos juros. No Brasil, especialmente, os juros do cartão de crédito e do cheque especial são altíssimos. Imagine que você tenha uma dívida de R$1.000 no cartão e não consiga pagar. Em poucos meses, esse valor pode dobrar ou triplicar, tornando-se praticamente impagável. É por isso que tantas pessoas vivem presas nesse ciclo interminável. Trabalham, recebem, pagam dívidas, se endividam de novo e nunca saem do lugar. Para construir riqueza, o hábito deve ser o oposto: fugir das dívidas ruins a todo custo. Isso significa pensar duas vezes antes de parcelar, se perguntar se realmente precisa daquele item e principalmente planejar suas compras. Um hábito poderoso é inverter a lógica do consumo. Em vez de comprar agora e pagar depois, passe a juntar primeiro e comprar à vista depois. Além de evitar juros, você pode conseguir descontos e, de quebra, criar o hábito da paciência e do planejamento. Outro ponto essencial é sempre analisar o custo de oportunidade. Por exemplo, se você paga $500 por mês em parcelas de uma dívida de consumo, esse mesmo valor, investido mensalmente em um ativo que rende 10% ao ano, poderia gerar dezenas de milhares de reais em alguns anos. É literalmente o dinheiro que poderia estar enriquecendo você, mas que está enriquecendo o banco. Evitar dívidas desnecessárias é como tirar uma mochila pesada das costas. Você anda mais leve, mais rápido e pode direcionar sua energia e seus recursos para aquilo que realmente importa: criar ativos e aumentar sua renda. Resumindo, não seja escravo dos juros. Use-os a seu favor, através dos investimentos, e não contra você, através das dívidas. Quarto hábito: invista de forma consistente. Se tem um hábito que separa quem apenas fala sobre enriquecer de quem realmente enriquece, esse hábito é investir de forma consistente. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro disponível hoje, o que constrói riqueza de verdade é a constância. Pense em uma academia. Você não constrói um corpo saudável indo 2 vezes e nunca mais voltando. O mesmo vale para os investimentos. Colocar dinheiro uma única vez e esquecer não vai transformar sua vida financeira. O que gera resultado é o ato de todo mês, sem falhar, separar uma parte da sua renda e investir.
E aqui está o ponto-chave: não é o valor inicial que importa, mas sim o hábito criado. Mesmo que você comece com apenas $50 por mês, isso já coloca você em um caminho diferente da maioria das pessoas que nunca investem nada. Com o tempo, esse valor pode aumentar, mas o mais importante é que o hábito já estará enraizado. Outro aspecto fundamental é entender o poder do tempo nos investimentos. Quanto mais cedo você começa, mais os juros compostos trabalham a seu favor. Imagine duas pessoas. Uma começa a investir $200 por mês aos 20 anos e outra começa aos 30. Mesmo investindo o mesmo valor, a primeira terminará com muito mais dinheiro simplesmente porque deu tempo ao tempo. Para manter a consistência, uma técnica prática é usar a regra do pagamento automático. Assim que receber seu salário, já programe uma transferência automática para sua conta de investimentos. Assim, você não depende da força de vontade no fim do mês, quando o dinheiro pode já ter sido gasto. É como se você criasse uma versão invisível de você mesmo, que nunca falha. E mais, investir de forma consistente cria não apenas riqueza, mas também disciplina mental. A cada aporte, você reforça a ideia de que está no controle da sua vida financeira, e isso gera confiança. Pouco a pouco, essa mentalidade influencia outras áreas da sua vida, tornando você mais estratégico e paciente. No fim das contas, o hábito de investir com regularidade é como plantar sementes em um campo fértil. No começo, parecem pequenas e insignificantes, mas com o tempo, você percebe que cresceu uma floresta inteira. Resumindo, não foque no quanto você pode investir agora. Foque em não quebrar a sequência. A riqueza vem como consequência da constância. Quinto hábito: crie múltiplas fontes de renda. Um dos maiores erros financeiros que a maioria das pessoas comete é depender apenas de uma única fonte de renda, o salário. Isso cria uma vulnerabilidade enorme, porque se essa fonte falhar, todo o seu padrão de vida desmorona. É como se você tivesse apenas uma perna sustentando todo o peso, basta ela falhar para que tudo caia. Os ricos entendem que a verdadeira segurança financeira está na diversificação das fontes de renda. Eles nunca contam só com um emprego ou uma única empresa. Eles criam múltiplos fluxos que se complementam. Alguns ativos geram renda todos os meses, outros crescem de valor ao longo do tempo. E aqui não estamos falando de nada impossível. Existem várias maneiras práticas de criar novas fontes de renda, mesmo começando do zero. Por exemplo, renda ativa complementar, um trabalho freelancer, prestação de serviços online, consultorias. Renda passiva digital, criação de cursos, e-books, canal no YouTube ou blog que monetiza com o tempo. Renda de investimentos, dividendos de ações, fundos imobiliários, juros do tesouro direto. Renda patrimonial, aluguel de imóveis, máquinas ou até de equipamentos que você não usa. O segredo é começar pequeno, mas começar. Escolha uma dessas opções que se encaixa no seu perfil e crie um plano de ação. O mais poderoso desse hábito é que, ao longo do tempo, essas diferentes fontes vão formando uma rede de segurança. Assim, se uma falhar, as outras continuam sustentando você. Além da segurança, existe também o efeito da aceleração da riqueza. Com múltiplas fontes de renda, você aumenta a sua capacidade de investir e acelerar a construção do patrimônio. Pense assim, se hoje você consegue investir apenas $200 por mês, mas cria uma renda extra que adiciona mais $500, o impacto no longo prazo será gigantesco. Esse hábito também muda a sua mentalidade. Em vez de se ver apenas como um empregado que depende de uma empresa, você começa a se enxergar como um criador de oportunidades, alguém que constrói sua própria economia pessoal. Resumindo, nunca dependa de uma única fonte de renda. Quanto mais fluxos você tiver, mais rápido alcançará a liberdade financeira e mais seguro estará diante de qualquer crise. Sexto hábito: leia e estude sobre finanças, todos os dias. Se existe um hábito que está presente em absolutamente todas as pessoas de sucesso, ele é o da aprendizagem contínua. Quando falamos de finanças, isso é ainda mais importante porque o mundo do dinheiro está em constante transformação. Novas oportunidades surgem, regras mudam, tecnologias aparecem e quem não acompanha fica para trás. O hábito de ler e estudar diariamente sobre finanças é como afiar a lâmina antes de cortar. Ele garante que cada decisão que você tome seja mais estratégica e com menos risco de erro. Muitas pessoas acham que aprender sobre dinheiro é complicado, mas a verdade é que
nunca foi tão fácil ter acesso a conteúdos de qualidade. Hoje você pode ler livros clássicos como Pai Rico, Pai Pobre ou O Homem Mais Rico da Babilônia, acompanhar canais de YouTube, podcasts e blogs especializados, fazer cursos online gratuitos ou pagos sobre investimentos e empreendedorismo, ler notícias financeiras para se manter atualizado com o mercado. Não é necessário passar horas estudando todos os dias. Bastam 15 a 20 minutos de leitura ou aprendizado constante para, em poucos meses, você estar muito à frente da maioria. O que importa é a regularidade. Assim como os juros compostos multiplicam o dinheiro, o estudo contínuo multiplica o seu conhecimento e a sua capacidade de gerar riqueza. Outro benefício desse hábito é que ele fortalece sua mentalidade financeira. Ao aprender diariamente, você passa a enxergar oportunidades onde antes via apenas problemas. Por exemplo, alguém que não estuda vê uma crise como motivo de pânico, já quem se educa financeiramente enxerga uma chance de comprar ativos em promoção. Além disso, o conhecimento gera autoconfiança. Muitas pessoas deixam de investir ou empreender por medo de errar, mas quando você tem informação, esse medo diminui. Você começa a tomar decisões com mais clareza e se protege de cair em golpes ou promessas milagrosas que existem por aí. Resumindo, o hábito de estudar todos os dias cria um ciclo poderoso. Quanto mais você aprende, melhores decisões toma. Quanto melhores decisões toma, mais dinheiro acumula. E quanto mais dinheiro acumula, mais motivado fica para continuar aprendendo. É um efeito dominó positivo que acelera sua jornada para a riqueza. Sétimo hábito: tenha metas financeiras claras e prazos definidos. Um dos maiores erros das pessoas quando falamos de dinheiro é viver sem um destino claro. Quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho e, no fim, acaba se perdendo. Por isso, o hábito de estabelecer metas financeiras bem definidas é indispensável para quem deseja enriquecer. Ter uma meta é muito diferente de apenas ter um desejo. Desejo é dizer, quero ficar rico. Meta é afirmar, quero acumular 100 mil reais em investimentos até 2026, aplicando X valor por mês. Percebe a diferença? Uma meta é específica, mensurável e com prazo definido. Quando você define metas financeiras claras, cria automaticamente um plano de ação. Por exemplo, se sua meta é comprar uma casa de 300 mil reais em 5 anos, você consegue calcular quanto precisa guardar por mês, qual tipo de investimento pode acelerar esse processo e até ajustar seus hábitos de consumo para tornar o objetivo viável. Outro ponto importante é dividir metas grandes em metas menores. Imagine que seu objetivo seja conquistar um patrimônio de 1 milhão. Essa meta pode parecer distante, mas se você a quebrar em etapas menores, como juntar o primeiro 10 mil, depois os primeiros 50 mil e assim por diante, ela se torna muito mais palpável e motivadora. O segredo está em escrever suas metas e revisitá-las constantemente. Coloque no papel ou em um aplicativo financeiro o que você quer conquistar, em quanto tempo e o que precisa fazer para chegar lá. Essa simples prática aumenta drasticamente suas chances de sucesso, porque mantém sua mente focada no alvo. Além disso, metas bem definidas funcionam como um filtro de escolhas. Sempre que você pensar em gastar com algo desnecessário, vai se lembrar: se eu fizer essa compra, estou me afastando da minha meta. Esse tipo de consciência é o que diferencia pessoas ricas das que vivem sempre no aperto. Em resumo, sonhos vagos produzem resultados vagos. Já metas claras, com prazos e estratégias, produzem riqueza. Se você deseja enriquecer de verdade, comece hoje mesmo definindo qual é o seu próximo objetivo financeiro e trace um caminho concreto até ele. Agora que você conheceu esses 7 hábitos financeiros simples, percebeu que a verdadeira riqueza não vem de fórmulas mágicas, mas sim de consistência, disciplina e mentalidade correta. Cada hábito, por mais básico que pareça, é uma peça fundamental no quebra-cabeça da liberdade financeira. Pense comigo, pagar-se primeiro garante que você sempre invista em si mesmo antes de qualquer coisa. Controlar gastos evita desperdícios invisíveis. Fugir de dívidas ruins mantém sua saúde financeira intacta. Investir de forma constante faz o tempo trabalhar a seu favor. Criar múltiplas fontes de renda amplia sua segurança. Estudar finanças diariamente fortalece sua mente. E por fim, ter metas claras e prazos definidos coloca tudo isso em movimento rumo ao sucesso.
O mais importante é agir agora. Não espere o momento perfeito, porque ele nunca chega. Cada dia que você adia é um dia que poderia estar acumulando patrimônio e construindo o seu futuro. Então eu quero te desafiar. Escolha um desses hábitos e comece a praticá-lo hoje mesmo. Apenas um. Quando ele estiver sólido na sua rotina, avance para o próximo. Em pouco tempo, você vai olhar para trás e perceber o quanto evoluiu. E claro, se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual desses hábitos você vai colocar em prática primeiro. Sua resposta pode inspirar outras pessoas. Lembre-se, a jornada para a liberdade financeira começa com um passo. Hoje você já deu esse passo, agora é só continuar caminhando.